palavra amigo, ela tem muito significado para o hebreu. Ela tem muito valor. E quando você pode olhar para o teu Senhor, para o teu Jesus, dizer para Ele que Ele é teu amigo, isso tem muito significado. Porque um amigo, você quer servir ele com o melhor que você tem. Um amigo, você escolhe o melhor da mesa para dar para ele. Um amigo, você tem prazer de estar junto com ele, de fazer as coisas com ele. Um colega você vê aleatoriamente, você vê de vez em quando, você liga quando você lembra. Mas um amigo não sai da nossa memória. Um amigo é alguém presente. E nós só podemos conhecer um Deus Pai a partir do momento que pudermos desenvolver uma amizade com Ele. Porque o verdadeiro Pai, Ele é amigo dos seus filhos. Eu acho linda aquela passagem quando fala que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Tem uma canção que eu ouço há uns 25 anos, do Ademar de Campos, e sempre quando eu ouço eu chapo o coco, irmão. Essa canção que fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Tu és o bem que tenho, meu Deus de amor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Porque você conhecer ao Senhor, a distância é uma coisa, mas você conhecer ao Senhor, na presença é outra. Você falar a alguém que está distante, você está rezando para alguém que você não tem a percepção da presença, mas você está dialogando com alguém que você sabe que está no recinto, faz toda a diferença. Então Deus não quer que nós só venhamos conhecê-lo só de ouvir falar, nós não podemos só ser detentores de informações de um Pai tão amoroso. Nós precisamos desenvolver uma vida relacional de querer andar com Ele. Não se esforce para ser um bom servo, se esforce para ser um bom filho. Porque o servo faz somente pelo pagamento, mas um filho serve com o coração dedicado e entregue ao Senhor. A forma com que nós servimos ao Senhor vai fazer toda a diferença de como vamos vê-lo, de como vamos tê-lo e de como vamos abraçá-lo. Se eu sirvo como um servo, eu vou cobrar o pagamento no final do mês. Mas se eu sirvo como um filho, eu sei que tudo que é dele é meu. Então, eu estou junto com ele em todas as coisas. São coisas diferentes. E se ele é meu amigo, se ele é meu pai, eu consigo ter uma vida relacional com os meus irmãos, mesmo que eu não os conheça. Mesmo que eles não façam parte do meu dia a dia, mas eles fazem parte da minha família, então eu preciso amá-los. Eu preciso dedicar amor a eles, eu preciso dedicar entrega a eles. Quanto mais o tempo passa, mais eu, falando de mim, me relaciono com o Senhor, mais a palavra amigo tem sentido para mim. Essa semana eu estava no meu tempo com o Senhor pela manhã, e eu fui para o meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, eu só falei, eu te amo, amigo. E quando eu falei, eu te amo, amigo, eu não precisei falar mais nada, porque ele tomou lugar. Um coração de devoção é despertado numa entrega diária, irmãos. E quando nós falamos em uma entrega diária, nós estamos falando de você todo dia tirar um horário para você dobrar os teus joelhos para orar. É você se levantar e você dormir com Ele. Eu não estou falando de você não ter dias maus, você vai ter dias maus. Eu não estou falando de você não ter aquele dia que você levanta pensando em fazer tudo menos aquilo que você deveria fazer. Eu estou dizendo de você ter uma vida relacional com Deus, porque tudo isso você vai conseguir vencer, porque Ele é com você. Ter um amigo Jesus ao lado não nos ausenta das guerras que nós vamos passar diárias, mas nos dá a força necessária, desenvolve em nós o caráter para vencê-las. Desenvolve em nós o desejo de vencer assim como Ele venceu. E assim como Ele venceu, nós vamos vencer. Aí você vai saber o significado de você chegar para alguém e quando você falar com ele, ele já se fazer manifesto e a conversa acaba por ali. Você só quer ficar quieto para ele não sair do ambiente. Você fala, se eu falar alguma coisa, eu posso fazer com que ele saia. Então deixa eu ficar quieto e ouvir o que ele tem para dizer. É por isso que quando esses ambientes vêm para uma reunião como essa, nós precisamos guardar esse ambiente. Ai, que horas que vai pregar? Esquece, irmão. O que vai acontecer agora? Se concentra no que ele está fazendo em você.
dia dentro dele vale mais que 1000 dias fora dele. 10 minutos só sentindo e ouvindo vale mais que 10 anos correndo atrás, irmão. Nós precisamos valorizar aquilo que tem valor. A vida relacional com Deus é algo de muito valor. E quando Ele vem, você não pode dizer para Ele que é hora de ir embora. Você tem que deixar Ele decidir o momento que Ele vai parar de fazer o que Ele está fazendo. A nossa vida é muito corrida, a gente está preocupado com tanta coisa. E a gente não para ter um tempo de relacionamento com o Senhor. E é esse tempo de relacionamento com o Senhor que muda a nossa vida. Você pode ler todos os livros. Você pode ler 10 vezes no ano a Bíblia. Você pode ir para o monte toda sexta-feira, todo sábado, todo segunda a domingo. Mas se você não entendeu o que é uma vida relacional, você vai estar fazendo um bom trabalho, mas como alguém que trabalha, não alguém que desenvolve um relacionamento de um filho. Você pode estar fazendo um bom trabalho, você pode estar se autoaprovando nisso. Mas eu pergunto a você, uma vida relacional é muito além disso. Não é uma troca de coisas, mas é uma construção de vamos fazer juntos. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, Ele olhou, a Trindade se reuniu, eles falaram bem assim: façamos nós, façamos juntos, construamos, façamos o que precisa ser feito, vamos preparar o ambiente para quê? Para que nesse ambiente Ele nos veja em tudo. Se os nossos olhos forem bons, se há luz nos nossos olhos, tudo à nossa volta é luz, é bênção. Tudo que Deus criou é para que nós possamos olhar para as coisas que Ele criou e vê-lo nessas coisas. É possível ver Jesus nas dificuldades, sabia? Como, pastor? Se o teu coração estiver totalmente rendido a Ele, você vai enxergá-lo nas dificuldades. E você vai entender que aquela dificuldade é para alinhar o teu coração para o propósito dEle. É justamente esse ambiente que Deus precisa trabalhar, não somente num culto de domingo, mas esse ambiente ele precisa ser construído dentro das nossas casas, das nossas famílias. Eu digo a você, pai, não houve um tempo tão importante quanto os dias que estamos vivendo de você entender o que é ser pai, de você compreender a tua tarefa no Senhor, de você compreender o que você precisa construir dentro da tua casa, no coração da tua esposa e dos teus filhos. Não é mais tempo de você choramingar e orar e dizer: Deus, por que a minha mulher não faz assim? É tempo de você orar e pedir para Deus construir um homem que quer aquela mulher que seja construída. Porque até para a mulher que você ora, você precisa se tornar esse homem. Até para os filhos que você ora para ter, você precisa se tornar esse pai. Então nossa oração tem que ser: Senhor, nos torna aquilo que queremos, para que possamos ser resposta para aquilo que estamos orando. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Nós não recebemos porque oramos da forma errada. Nós oramos para que nós venhamos ver a solução, mas primeiro Deus tem que trabalhar nós, para depois trazer a solução através de nós. Nós oramos somente por coisas que nós queremos que sejam resolvidas rapidamente, porque nós temos o senso de pressa em tudo. Mas Deus vai primeiro gerar dentro de você. E depois que Ele gerar dentro de você, Ele vai fazer a partir de você. E depois que Ele fizer a partir de você, os outros que vão viver do teu lado vão começar a fazer aquilo que vem você fazendo. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que o Pai está fazendo. E se você está fazendo aquilo que o Pai está fazendo, você pode ser copiado. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Gênesis. Eu quero falar nessa noite com você sobre a coletividade de um Deus justo. Gênesis 6, versículo 8. Nós só vamos conhecer a forma com que Deus se move, a forma com que Ele constrói todo o seu propósito, a partir do momento que nós entendemos que tudo que é gerado dentro de nós não é para nós, mas é para servir a um propósito. Deus trabalha homens individuais, mas o trabalho de Deus em nós individualmente é para que nós possamos influenciar coletivamente. O trabalho de Deus no indivíduo tem o único propósito de gerar esse indivíduo um ser coletivo. Queridos, Deus nunca vai construir algo em você ou te dar algo porque você é o cara mais importante do mundo, não, é porque você está inserido no propósito coletivo dele.
Se Deus der riquezas para você, é porque você está no propósito dele, para que o reino dele seja estabelecido através daquilo que ele está depositando na tua mão. Se Deus deposita em você sabedoria, porque a tua sabedoria vai trabalhar a coletividade do corpo. Se Deus deposita em você um homem empreendedor de grandes ideias, é porque o teu empreendedorismo vai tocar a nação e vai fazer o nome de Deus conhecido. Deus não deposita coisas em nós para nós guardar para nós, Deus deposita coisas em nós para nós sermos homens coletivos. Toda a construção da obra do Senhor está baseada na coletividade do Senhor. Ele é justo em tudo que faz. Nós nos pegamos muitas vezes questionando por que tal pessoa vive tal vida, e por que tal pessoa alcançou tal coisa, e por que eu não alcancei, por que eu não consigo, por que eu não completei, por que eu não tenho aquilo. Sabe por que muitas vezes nós nos pegamos perguntando isso? Porque nos falta uma identidade clara do que fomos chamados para ser. E a falta de identidade nos coloca no lugar em que nós não temos clareza de quem Deus é nas nossas vidas. A falta de identidade nos faz ter inveja do que o outro tem, em vez de procurar no Senhor o que nós temos para completar aquilo que o outro não tem. Tudo aquilo que Deus dá, Ele dá em justiça, Ele é um Deus justo. E nessa coletividade Ele forma um corpo, esse corpo se move para o cumprimento de um único propósito. Querido, o propósito pelo qual eu caminho, pelo qual eu corro, a corrida que eu corro, é a mesma que você. O propósito pelo qual nós estamos lutando nesses dias precisa ser o mesmo. Nós precisamos estar olhando para o mesmo lugar, estar focado na mesma coisa. A missão da igreja é a mesma. Nós estamos trabalhando em lugares diferentes, mas na mesma missão. E é por isso que Deus precisa gerar no nosso coração um entendimento coletivo, mas nós precisamos permitir que Deus envolva em nós um indivíduo segundo a sua vontade. Porque eu só posso gerar e funcionar na coletividade das coisas se eu me permitir ser um indivíduo tocado pelo Senhor e se eu entendi o que é servir e não somente ser servido. Porque alguém que entende a coletividade é aquele que serve e não aquele que espera ser servido. Gênesis 6:8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro aos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse texto, acho que todos conhecem a história de Noé. Sim ou não? Eu não preciso ler todo o texto. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus olha para uma pessoa e revela para ela o plano e alinha o coração dessa pessoa para o cumprimento de um propósito que não ia somente alcançar a vida de Noé, mas era um propósito coletivo para guardar e para salvar uma geração que ia construir novamente dentro do princípio do Senhor. O que Deus está fazendo aqui, está dando para ele uma ideia do que ele precisa fazer. E a partir dessa ideia do que ele precisa fazer e como ele vai fazer, Deus começa a revelar para ele o propósito e como que ele vai construir. Perceba que o que a palavra diz, no meio de toda uma nação, de todo um povo, Deus olha para a terra, não encontra ninguém, mas Deus olha para Noé, um homem que nasceu com um propósito, foi preparado para isso, foi desenvolvido pelos seus pais, educado para esse lugar, foi preparado para esse lugar. Noé era de 480 anos e o Senhor olha para ele e fala bem assim, que acha graça nele. Sabe o que é achar graça? É ter alegria. E por que ele teve alegria? Porque ele olhou para dentro de Noé e viu que Noé não tinha se corrompido, mesmo em todo o tempo de vida de Noé. Noé estava vivendo há 480 anos num mundo corrompido, destruído, em que cada um corria por si só, cada um estava preocupado em chegar e alcançar a sua medida e ganhar o que era seu. Mas Noé permanece guardado no Senhor. E quando Deus chega para Noé, ele fala bem assim: eu achei graça em você. E a partir de você e da tua casa eu vou começar de novo. O interessante é que em Gênesis 5:31, se eu não me engano, 5:32, na idade de 500 anos, Noé gera 3 filhos.
Noé recebe uma palavra de Deus, é preparado para algo, mas Deus deixa claro para você, você não vai concluir sozinho. Eu estou desenvolvendo dentro do teu coração algo para que você toque essas pessoas e para que essas pessoas, a partir do momento que vocês começarem a reconstruir esse novo ambiente, elas possam ser desenvolvidas também para que isso seja construído. Eu acredito que Noé não passou 120 anos construindo a arca. Eu acredito que Noé passou 120 anos discipulando a sua casa para entender o motivo da arca. Eu acredito que ele passou esse tempo preparando seus filhos, educando seus filhos no meio de uma geração totalmente corrompida, ensinando os princípios de Deus, desenvolvendo o coração de Deus neles, porque eles dariam continuidade a uma geração a partir deles. Nós temos gastado às vezes muito tempo construindo coisas nossas. E todos aqueles que se relacionam somente consigo mesmo não conseguem desenvolver uma mentalidade coletiva e não conseguem entender o plano de Deus. Porque Deus nos criou para ser família. Deus nos criou para andar juntos. Deus nos criou para ser pessoas que comungam junto de coisas, que compartilham, que distribuem. Deus não nos criou para sermos isolados e sozinhos. Nós não fomos criados para ser egocêntricos, pensando somente em nós. Eu me preocupo quando eu ligo a televisão e eu vejo jornais exaltando o fato de hoje você comprar um flat de 30 metros quadrados e você está bem ali. Eu não me alegro em ver casas que não tem mais uma mesa para se sentar. Eu não me alegro em ver pessoas que estão somente preocupadas em construir a sua vida e quando der, se der, a gente constrói uma família. Porque aquilo que é prioridade para Deus precisa ser prioridade para nós. Não tem como uma igreja, a igreja de Cristo, não caminhar nas prioridades de Deus. Família ainda continua sendo a prioridade de Deus. Uma casa e uma mesa continua sendo a prioridade de Deus. Quando Deus começa, no princípio, Ele se reúne e Ele começa a partir de uma família. Quando Ele decide destruir todas as coisas, Ele começa a partir também de uma família. Ele prepara Noé e fala: Noé, agora eu vou te dar 3 filhos, você vai preparar esses filhos, porque eu tenho um propósito para vocês no final desse tempo. A Bíblia não diz que Noé passou esses 100 anos pregando arrependimento. A Bíblia diz que Deus já tinha julgado a humanidade e tinha escolhido a família de Noé. Nós vemos muita gente pregando, não, nesse tempo Noé passou e pregava arrependimento. Até aquele filme que não tem nada a ver com Noé. Quem já assistiu o filme Não É? Assistiram Não É já? Você lê a Bíblia e você vê que não é nada mesmo. Tem até um incircunciso que se salva no meio lá. Não é. A palavra diz que ele olhou para Noé e disse: eu vou... Prepara essa arca, prepara esse ambiente para você e para a tua família, porque eu tenho aliança com você. Ele disse: Noé, faz assim, começa a pregar, porque vai que alguém se arrepende. Não, ele já tinha gerado uma sentença sobre toda a raça humana e decidiu começar a partir de um homem que entendia a coletividade dentro dele. Queridos, Deus vai usar nesses dias homens coletivos, não pessoas individuais. Aquilo que Deus está depositando em nós é para nós tocar o corpo e não para nós guardar, para nós somente para nós. Aquilo que Deus, o lugar que Deus está te levando e te colocando e te estabelecendo, não é para que você seja exaltado, é para que o nome dele seja exaltado. O propósito ainda permanece o mesmo, filhos que apresentam o Pai. Qual é o chamado central da igreja de Cristo para esses dias? Qual é o chamado de Cristo para nós? Ele nos chama para sermos testemunhas do Senhor. Então, onde nós somos estabelecidos, nós não fazemos o nosso nome conhecido, mas o nosso testemunho, testemunha daquele que nos colocou naquele lugar. E era justamente esse tempo em que se vivia, onde Deus olhou para uma terra, Ele fala: eu me arrependo da raça humana que criei, eu me arrependo de tudo que fiz, eu vou destruir todas as coisas. Eu vou destruir tudo que eu fiz, porque não há mais motivo. Eles se perderam. E por que se perderam? Porque começaram a se tornar homens egoístas. Homens que estavam preocupados em construir somente para si. Sabe aquele papo, farinha pouco, meu pirão primeiro? Isso é diabólico, irmão, não é do Senhor. Farinha pouco, comemos o último pirão juntos e depois deixa que Deus vai dar jeito. Amém.
Só tem um pão, cada um come um pedaço, e depois nós oramos para Deus trazer mais pão. Nesse tempo, esse povo começou a construir coisas e começaram a ser egocêntricos. Eles faziam um culto a eles mesmos, eles cultuavam as suas conquistas, e em detrimento das suas conquistas, eles derrubavam e matavam os demais. Não havia amor em seus corações, só havia amor próprio por conseguir e construir coisas suas. E é justamente esse espírito que começa a tomar, e ele vem devagar, sucintamente, você nem percebe. Quando você vê, você sempre está preocupado com você e não com os demais. Um pai tem por obrigação, quando tiver um último bife na mesa, ele compartilhar com os filhos e não comer sozinho. Porque ele está ensinando um princípio para os filhos, que se tiver só um, precisa compartilhar com todos. Mas nós vemos uma geração que está preocupada em construir somente para si. Está preocupada em correr a sua corrida, em alcançar os seus objetivos, em construir coisas baseadas somente naquilo que ele entende e baseado nas suas necessidades. Queridos, vamos ser honestos conosco, com nós mesmos nessa noite. O que tira o nosso sono? O que nos aborrece? O que nos tira de um lugar de descanso? O que nos tira de um lugar de oração? São os nossos desejos. São as nossas contas, são as nossas vontades, são as nossas prioridades. O que nos tira são as contas que fizemos sem consultar ao Senhor, que dá o recurso todo mês para pagar as contas. Então nós não dormimos, nós não temos tempo para estar com a família, nós construímos um ambiente difícil de conviver, porque nós estamos preocupados com aquilo que nós precisamos fazer, porque decidimos viver a nossa vida para nós mesmos, em vez de consultar ao Senhor e viver a vida dele em nós. E o triste disso é que você vai perder o teu sono, que você não vai dormir, que você vai ter uma mulher aborrecida deitada do teu lado, você vai ter filhos que não têm prazer de estar com você, e você não vai conseguir resolver aquilo que você causou. E quando nós olhamos para a história de Noé, para os dias de Noé, nós percebemos que era o mesmo tipo de gente. Era a mesma forma de pensamento. Eu construo baseado no que eu preciso. Eu construo baseado nas minhas necessidades. Eu corro atrás daquilo que eu quero, mas eu não construo pensando no coletivo, no todo. Eu brinco com a minha mãe, eu dou risada da minha mãe até hoje, porque os filhos já casaram tudo e ela quer morar numa casa grande, porque ela fica preocupada quando chega alguém, tem que ter cama para dormir. E o meu pai, só para provocar, ela fala, não, nós vamos comprar um apartamento de 50 metros quadrados, só com um quarto. Porque os filhos têm casa, não precisa. Você está louco, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu não vou morar nesse lugar. Você quer ver a mulher braba é falar que não vai ter cama para os filhos dormir. Você quer ver essa mulher braba é tirar a mesa de 8 lugares e colocar uma de 4. Você arruma um problema. E por quê? Porque quando você está preocupado em construir aquilo que Deus está fazendo, você não está olhando somente para você baseado na tua necessidade, mas você olha para aquilo que Deus te chamou para fazer, para o coletivo que precisa ser construído, e você entende que o recurso que vem para a tua mão não é só para servir a tua vida, mas é para servir o propósito. E quando nós olhamos para esses dias, nós vemos homens preocupados somente em construir coisas para si. E o Senhor olha, aquilo vai aborrecendo ao Senhor, aquilo vai trazendo aborrecimento ao Senhor, e um Senhor de misericórdia começa a gerar uma justiça, ele começa a trazer juízo. Queridos, entendam que o mesmo Deus de misericórdia, ele aplica a justiça na nossa vida, mas após isso ele derrama sobre nós juízo. E por que o juízo? Para nos trazer de novo para um lugar onde nós nos perdemos. Às vezes tem alguns irmãos que falam, pastor, graças a Deus que eu estou na misericórdia. Eu falo, cara, então vai orar. Porque depois da misericórdia vem a justiça, depois da justiça vem o juízo. É melhor estar no favor, porque no favor é porque você agrada ao Senhor. Ai, a misericórdia de Deus está me abençoando, então saia do lugar de misericórdia e volte para o lugar de favor, porque da misericórdia você vai para o juízo, irmão. Nós não deveríamos nos alegrar por andar nesse ambiente, nós deveríamos nos alegrar por estarmos num ambiente em que o favor do Senhor está conosco e nos favorece. E por que nos favorece? Porque nós estamos vivenciando e fazendo a sua vontade. Deus já havia tido misericórdia do povo, Deus já havia executado justiça, mas chegou um momento que ele executou juízo e ele falou, acabou. Porque quando você lê a história dos antecessores de Noé, você vê homens tementes ao Senhor.
E esses homens eram tão tementes ao Senhor que eles queriam fazer o nome do Senhor conhecido, mas as pessoas não se sujeitaram. Sabe o que é terrível? É quando a nossa mente é cauterizada, nós passamos a só ver as nossas necessidades e vontades, nós não percebemos mais a pessoa que está ao nosso lado. O homem que constrói um lugar de egoísmo, a verdade dele sempre é maior que todos. Ele não consegue perceber que Deus depositou alguma coisa no que está do lado dele. Em detrimento de alcançar os seus propósitos e objetivos, ele mata, ele passa por cima, ele destrói. Por quê? Porque ele tem um objetivo e ele está focado naquilo. Irmão, se você precisar, para alcançar o objetivo, matar alguém, destruir alguém, acabar com a vida dessa pessoa, abra mão do teu objetivo, porque não é do Senhor. Porque todo objetivo de Deus, Ele constrói um ambiente, você alcança esse lugar, e Ele é com você até nesse lugar. Ele é com você. E quando você alcança e você chega no lugar, você sente graça, regozijo e alegria, porque você sabe que o Senhor te estabeleceu. Quando o Senhor olha para essa terra, para esse povo, Ele não encontra em ninguém uma atitude coerente a ponto de que o Deus que falou com Noé se revelasse a outra família. E após esse Deus revelar a Noé o seu propósito, Noé começa a construir, preparar um lugar, ele gera 3 filhos, por quê? Porque ele precisava começar de novo. Eu dei uma piradinha aqui nesse texto, aqui, dei assim uma viajadinha. Eu achei assim muito legal, porque Deus, a Trindade começou nos 3, Ele começa de novo a partir de 3. Ele dá 3 filhos a Noé, fala a partir dos 3 que se reuniram no Éden. Agora vocês se reúnem na arca e vão construir de novo. A partir de um conselho, de uma clareza. Deus gera em Noé o desejo de construir algo que ia alcançar a minha e a tua vida. Nesses 100 anos, 120 anos, Noé não constrói nada para si individualmente. Tudo que ele faz nesse período trata-se de algo coletivo que Deus tinha dado a ele. Homens que têm mente de governo, homens que foram chamados pelo Senhor, eles não constroem para si. Ah, pastor, você está falando de pastor? Não, estou falando de homens. Eu não estou falando de nomenclatura de título. Eu estou falando de homens que Deus chamou para esse tempo, que constrói com uma mente coletiva. Ele recebeu uma palavra de Deus, e a partir da palavra que ele recebeu, ele se sujeitou a ela, e a partir da sujeição a ela, Deus deu a condição da concretização dessa palavra. Não adianta eu receber uma palavra de Deus e eu não me sujeitar a essa palavra, só é uma palavra. O que vai determinar o resultado da palavra que eu recebi é a sujeição. Entenda, a sujeição passa pela coletividade e pelo serviço. Quando Deus chama esse homem, Ele prepara o ambiente e Ele dá ao homem esse tempo. Eu não consigo ver um homem passar 120 anos construindo uma arca. Até pelo tamanho da arca, estudiosos falam, não, ele não levou, se ele levou 10 anos foi muito. E a Bíblia não diz que ele passou esse tempo só construindo a arca. Eu acredito que ele passou esse tempo discipulando uma geração. Sabe que Deus nos chamou, queridos? Por que eu estou falando de Noé hoje? Porque nós somos chamados a ser essa igreja. A igreja do Senhor desses dias é uma igreja que está preparando um lugar, um ambiente, e Deus tem nos dado tempo para discipular a nação, para que esse ambiente seja gerado. Deus tem dado tempo à igreja, Deus tem dado as ferramentas à igreja, Deus tem dado tudo o que a igreja precisa, agora a igreja precisa focar naquilo que tem que ser feito. A igreja não pode estar desfocada, preocupada com as suas coisas, nós não podemos estar preocupados em construir coisas para nós. Nós não podemos estar perdendo os nossos cabelos, preocupados em construir somente coisas para nós. Ah, pastor, mas e como é que vai ficar a minha vida, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cuida dos seus. A minha Bíblia diz que Deus não deve nada a ninguém. Se tem um cara que é bom pagador, esse cara se chama Deus, irmão. É por isso que ele fala para você, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Porque amor a gente sempre vai estar devendo. Nós estamos preocupados em construir coisas, e o nosso egoísmo muitas vezes chega a um lugar tão grande, que nós olhamos para Deus, tá bom Deus, eu vou me envolver com o que você está pedindo para fazer. Mas e aí, como é que vai ser comigo? Deus olha para nós e fala bem assim, então continue com o teu migo. Na hora que você decidir se largar o migo, você vem comigo.
A nossa oração é egoísta porque está preocupado o que será de nós. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode. Mas a Bíblia diz que o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. Eu preciso entender quem é meu pai, cara. Se eu não entender quem é meu pai, sempre vou estar trabalhando para mostrar para ele serviço. Sempre vou estar cobrando do serviço que eu fiz. Eu sempre vou estar preocupado em fazer coisas em vez de me envolver com o que ele está construindo. O que Deus precisa esses dias é gerar em nós uma mente coletiva. Mas para ele gerar uma mente coletiva, ele vai precisar trabalhar o indivíduo que habita dentro de nós. E esse indivíduo precisa se deixar ser trabalhado. Se esse indivíduo não permitir ser trabalhado, ele não vai conseguir desenvolver o seu chamamento. Não adianta eu receber uma palavra de Deus e não me permitir ser trabalhado no percurso da caminhada, porque vai chegar o momento que eu preciso dar a resposta para o Senhor. O tempo determinado, eu não vou estar preparado para aquilo. Deus trabalha por ciclos de tempo. Um ciclo geralmente dura 10 anos. Esteja atento no que Deus te falou há 5 anos atrás. Porque se você não fez nada ainda, você tem mais 5. Você precisa se dedicar nos próximos 5. E sabe por quê? Porque se você não entra na palavra que Deus falou, você perde o ciclo e você começa de novo do começo. Quem gostava aqui de reprovar de ano, levanta a mão. Ninguém gosta, irmão. E por que reprova? Porque não estuda. Porque leva de qualquer jeito. Não, porque na última semestre eu vou fazer tudo. Não vai, irmão, você vai reprovar. Não tem como deixar para a última hora. Sempre vai ter aquele professor usado pelo Senhor para te reprovar. Aleluia. Porque sempre tem aqueles professor bonzinho que já entrou, né? Dá aí, dá um pontinho. Tadinho. Tadinho nada, tem que aprender, irmão. Se as minhas filhas chegarem algum dia para mim e falar, pai, eu passei pelo conselho de classe, sou capaz de ir lá e falar, reprova. Porque precisa passar o processo correto. O problema é que nós sempre queremos dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Se você perder o tempo da visitação de Deus e não entender o ciclo, você vai ser reprovado. E o que vai acontecer? Você vai precisar começar de novo. E começar de novo cansa. Querido, quem gosta de ficar desconstruindo a mesma coisa toda hora? Já parou para pensar? Imagina um ciclo, você sai de casa, tem uma parede ruim na sala. Você olha para aquela parede ruim de manhã, você vai lá para a parede ruim, mete a marreta nela, desconstrói. Aí você sai de casa, vai fazer o que tem que fazer, volta à tarde, é infeliz, está lá de novo. Vamos desconstruir essa parede de manhã, porque ela está aqui de novo. Porque você fez as mesmas coisas para ela estar ali de novo. Não adianta eu desconstruir lugares na minha vida e não mudar a prática de vida. Não adianta eu abrir mão de coisas e depois sair correndo atrás delas para pegá-las de novo. Deus precisa desenvolver em nós um caráter. Deus desenvolve um caráter em Noé. Ele dá 120 anos para Noé desenvolver o caráter de Deus, os filhos dele. Por quê? Porque Deus usaria os seus filhos para dar continuidade ao projeto de uma humanidade santa e pura perante ele. Nós precisamos entender que o tempo que nos é dado também será nos cobrado. Deus tem nos dado tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Sabe o que é de maior valor na tua vida hoje? Não é o teu dinheiro, cara. Você pode ter 1 milhão na conta do banco, você morrer amanhã, o teu 1 milhão vai ser para alguém fazer festa, você não vai nem ver ele. Mas o teu tempo é valioso. O tempo que você passa com Deus, o tempo que você passa com os teus filhos, o tempo que você passa com a tua esposa, o tempo que você constrói uma mesa com a tua família. O tempo vale mais do que qualquer coisa. É por isso que Deus nos dá tempo e Ele determina um tempo para trabalhar as nossas vidas. Nesse período, Deus dá esse tempo para Noé e fala, Noé, constrói a arca, mas também constrói um caráter segundo o mesmo que está em você, para que os seus filhos construam esse ambiente futuro. Nesse período, os filhos dele não geram filhos, por quê? Porque eles estavam sendo construídos primeiro para depois gerar filhos. Você não pode gerar nada antes de Deus construir você primeiro, irmão. Porque tudo aquilo que você gerar no relacionamento com você não será do Senhor. Eu só posso construir algo a partir de uma vida relacional com Deus, porque aquilo que nascer vai refletir a glória do Senhor.
Os 3 filhos passam a gerar filhos após o cumprimento de toda a palavra. Por quê? Porque eles estavam gerando algo que estava dentro do plano e do propósito de Deus para aquele determinado tempo. Nosso maior problema é que a gente deixa o tempo passar. A gente se perde nas nossas vontades, nossos desejos. E o tempo passa, e quando nós vemos que o tempo passou, a gente quer gerar alguma coisa. Em detrimento de uma resposta para, ainda assim, adular o nosso ego, porque está voltado a que somos, a quem somos, é o que nós precisamos fazer. Nós vamos lá e tentamos gerar alguma coisa, geramos algo, mas aquilo que geramos passa a ser um problema maior do que aquilo que nós não teríamos gerado. E por que um problema maior? Porque nós não fomos construídos para gerar segundo a medida que nos foi dada. Você consegue entender isso? Deus só vai construir coisas a partir de você, no momento que você for construído primeiro pelo Senhor. Não tenha pressa de fazer, tenha pressa de se tornar. Não tenha pressa de mostrar para os outros que você aprendeu. Fica quietinho, porque no devido tempo Deus te revela. Abra comigo lá em Mateus 24, do 37 ao 39. 24, 37 ao 39 diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Sabe o que é isso? Por que Jesus faz questão de deixar isso escrito em Mateus? Para que nós entendamos como está chegando e quando está chegando o seu tempo. Quando eu olho para o mundo que nós vivemos hoje, eu percebo que ele está bem próximo. Quando eu estou no trânsito da cidade de Curitiba, eu percebo que o Senhor está próximo. Porque ninguém está preocupado com ninguém. A pessoa acelera e bate no motoqueiro porque o motoqueiro passou na frente dela. O motoqueiro chuta o carro porque o carro, na cabeça dele, fechou ele. Um povo que está só preocupado em construir para si, não está construindo coletivamente. E sabe por que Jesus deixa claro isso em Mateus? Ele deixa claro isso para que nós, a igreja do Senhor, se transforme nesse ambiente, que nós venhamos gerar esse lugar. Queridos, nós somos os Noés que o Senhor precisa levantar nesses dias. É por isso que nós não podemos estar envolvidos somente com a nossa vida. Não dá mais para viver somente para o nosso umbigo. Não dá mais só para se preocupar com as nossas coisas. Não dá mais para construir só coisas baseadas nas tuas vontades, nos teus desejos. Você precisa entender que existe um Deus que tem um plano e um projeto. E Ele colocou você nisso e você precisa se envolver com o plano e o projeto dEle. O fato de sermos igreja, o fato de Deus ter nos achado, nos escolhido, é para que nós possamos fazer a sua obra e preparar um ambiente para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Naquele tempo, Deus gerou uma sentença e somente salvou a casa de Noé. Ele falou: ninguém mais vai ser salvo. Eu não vou preparar uma arca. Às vezes, já pararam para pensar que no meio do círculo, muitas vezes, naquelas conversas que a gente tem sobre a arca de Noé, as medidas, mas como que ia caber mais gente? Não era para caber mais gente. Quantas vezes se pegou com alguém conversando, poxa, e se fosse mais gente não ia caber, porque esse tamanho a gente sempre quer aumentar os côvados, né? Eu acho que está errada a medida aqui. A medida era exata. Porque após o momento que Deus gera juízo e sentença, Ele não volta atrás, porque a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Deus está nos unindo como igreja, nos preparando, desenvolvendo em nós o espírito que havia em Noé, para que nós possamos preparar filhos e propósitos, para que esse ambiente seja gerado, esse lugar seja construído, para que Ele venha. Ele está voltando, queridos. Ele está vindo.
Só que a sua igreja não pode entrar nesse lugar. A igreja do Senhor não pode viver para a sua vida somente. A igreja do Senhor não pode viver para as suas vontades, para os seus desejos. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor já não vivem mais para si, para as suas vontades e desejos, mas vivem para a vontade daquele que os chamou. Nós precisamos viver para Ele. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu quero ter aquela melhor casa do bairro. Cara, relaxa. Eu quero comprar uma Ferrari. Ah, eu quero. Cara, vai pro joelho, irmão. Vai pro joelho. Vai pro joelho e deixa Deus trabalhar o teu coração, tirar esse desejo de só ter coisas. Eu lembro uma vez, uns 20 anos atrás, nós estávamos numa reunião, um discipulado de jovens que eu estava fazendo, eu era pastor de jovens, e nós colocamos lá para as pessoas escrever o que eles gostariam de ter e alcançar nos próximos 10 anos. O que eu mais vi naquele negócio lá era Ferrari, Maserati, mansão no Estoril, que era um bairro top de Bauru, era mansão lá perto do aeroporto, Jardim Aeroporto. E depois que eu peguei tudo aquilo lá, eu comecei a ler, e eu sou muito querido. Eu comecei a ler e eu lembro que eu falei com alguns, eu falei bem assim, por que você quer isso? Não, porque, cara, já pensou com uma Ferrari? Eu falei, você já levantou o custo de uma Ferrari? Já levantou quanto você vai pagar de PVA por ano? Já parou para pensar quanto custa um pneu, uma manutenção desse carro? Então, se fosse eu de você, irmão, primeiro pedia para se transformar em uma pessoa sábia e inteligente para desenvolver recursos para você alcançar a Ferrari. Você precisa primeiro orar e pedir para Deus se Deus quer te dar uma Ferrari, porque você tem uma Ferrari, você tem que ter recursos para manter ela. Ah, eu quero uma mansão custa caro não para comprar, para manter. Nós pedimos coisas, mas nós esquecemos de entender o porquê que as coisas vêm na nossa mão. Nós não queremos passar pelo processo. Ah, eu quero ficar rico, Senhor, eu vou orar agora, eu vou jogar na Mega amanhã, aleluia. E deixa eu falar assim uma coisa para você, Deus, eu vou investir em missões, eu vou comprar um terreno para a igreja, eu vou fazer tudo, depois o que sobrar eu dou um jeito, assim, o Senhor me ajuda, né? Ah, é? Desculpa. É. Então o Senhor me abençoa amanhã, eu joguei aqueles números assim que eu orei a semana inteira, eu tenho certeza que vai acontecer. E a gente é tão cara de pau que a gente fala que a gente vai comprar casa para viúva, para o pobre, e vai fazer tudo assim. Aí Deus, eu fico lá com os 10%. Cara, Deus conhece o intuito do nosso coração. É mais fácil chegar para Deus e falar assim, eu quero acertar, eu quero ganhar porque eu quero ficar milionário, ficar rico. Aí se der eu compro alguma coisa para alguém, é melhor ser honesto com Deus do que mentiroso. Aí passa, alguém ganha, mais um incircunciso ganhou, e eu que sou servo do Senhor. Eu, servo do Senhor, Deus Altíssimo, o Senhor não me dá. Deus, eu vou fazer muita coisa, você vai ver, você vai surpreender comigo. Só pelo discurso eu já não dá nada, porque o coração já está corrompido, irmão. Sabe aquele cara, não, quando eu ganhar 1 milhão, eu vou ser o maior dizimista da igreja. O cara não dizima dos 100 reais que ele recebe. Do 1 real que ele pega e quer dizimar de 1 milhão. Ah, irmão, vai te converter. Isso é conversa. Eu já fui assim, eu sei bem como é que é. Do 100zão eu não dava, queria dar dos 10 mil. Ah, eu já fui esse vagabundo, irmão. Eu sei bem como é que funciona. Eu já tive esse coração. O problema é que a gente faz promessa para o Senhor e nós queremos que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Querido, Deus só vai achar graça em nós se nós sermos desenvolvidos pelo seu Espírito. Sabe por que Deus achou graça em Noé? Porque o pai de Noé desenvolveu ele por meio do Espírito. E olha que coisa louca, Deus esperou 480 anos para encontrar Noé. Por quê? Porque ele estava esperando que Noé não titubeasse naquilo que ele precisava fazer. Se submeta ao tempo de Deus. O teu caráter em Deus vai ser construído na medida do tempo que você caminha com Ele. Não é porque você caiu hoje, viu o anjo voando, que Deus vai fazer amanhã, irmão. O processo continua. As balinhas do caminho é para deixar doce a tua boca, porque quando você comer algumas verdades de Deus vai ser doce, mas quando descer aqui dentro do teu estômago vai ser amargo como fel.
Essa semana minha filha pegou um vírus de gripe, tomando um remédio. Toda vez que eu dava remédio para ela, falava: papai, o remédio é muito amargo. Eu falei: remédio que não é amargo não cura, minha filha. Não, mas não tem como ficar doce. Fala: não tem, porque remédio precisa ser amargo. Não tem como Deus alinhar o nosso coração sem que Ele nos coloque em lugares que nós vamos passar por coisas amargas. Para quê? Para que nós possamos ser trabalhados pelo Senhor. Não tem como, irmão. Não existe essa facilidade mentirosa do Evangelho. Não existe. Isso é filme, isso é desenho da Disney, é filme de Hollywood. A Bíblia diz que aquele que quer vir após o Senhor, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Ele. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, deixe pai, mãe, filho, filha, mulher, marido e venha. Rejeite tudo por amor a mim. Eu vou dar a Ele nesta vida e na vida vindoura tudo a mais, se o coração dele me amar mais que essas coisas. Cara, essa eu tenho que contar para vocês. Chegou incircunciso, um desviado, louco para separar da mulher. Pastor, eu li na Bíblia que se a gente deixar mulher, filho, filha, por amor do Senhor, o Senhor dá 10 vezes mais. Falei: miserável, já conhecia a intenção do teu coração. Só faltou falar isso: fala quem está aí, diz o nome, mão para trás. E eu deixei ele continuar. Então, pastor, minha mulher é terrível. Não deixa eu fazer a obra, eu quero fazer a obra, ela só impede eu fazer a obra. Terrível, eu tento fazer a obra, a mulher impede, os filhos impedem, o inimigo. E aí eu li essa palavra: eu vou largar tudo, pastora, por amor à obra. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A tua primeira obra é a tua casa. Se você não consegue ganhar para Jesus a tua mulher, você vai ganhar o mundo como, cara? Quando Jesus fala isso, Ele está falando sobre onde está o meu coração. Um lugar que eu preciso estar no Senhor, que tudo precisa valer mais. Ele cita as coisas que são mais valiosas para nós e diz: se tudo isso não valer nada para você, e isso vale mais para você, você é digno de mim. Ele está usando, exemplificando para que nós venhamos entender o que é e qual é o grau de importância das coisas. Não, mas a Bíblia diz, pastor, a Bíblia diz, mas não é isso, cara. E aí o resto que eu falei eu não digo, porque foi um gabinete maravilhoso. Aleluia. Porque encontra na palavra coisas para quê? Para justificar uma vida pecaminosa. Cara, o teu primeiro ministério é ganhar o coração da tua esposa, da tua família. Você tem que revelar Cristo para eles. Os teus filhos precisam olhar para você e ver Jesus. A tua esposa precisa olhar para você e falar: cara, o pastor Isaías tem uma pregadinha legal, mas meu marido em casa prega muito mais que ele. Aleluia. E por quê? Porque ele prega com a vida. Quando nós viemos para esse lugar, nós alinhamos: eu imparto com você, mas o teu maior pastor precisa ser o teu marido. Ele tem que ser alguém que prega no teu coração, tem que ser alguém que faz Cristo conhecido na tua vida. Os teus filhos têm que olhar para você e falar: papai, prega hoje de novo, porque eu estou com vontade de ouvir aquilo que você fala de Jesus. É esse tipo de igreja que Deus precisa gerar para esses dias. Pessoas que se desenvolvam para fazer o nome de Deus conhecido. Deus começou dentro de uma casa, de uma família, e Deus continua trabalhando a partir de uma casa, de uma família. Nós estamos em um ambiente coletivo, mas Deus vai desenvolver dentro da tua casa primeiro, para que essa coletividade faça o nome de Cristo conhecido. Deus não vai fazer nada aqui dentro dessa casa sem fazer primeiro dentro da tua casa, querido. Deixa eu falar para você, nós estamos entrando em dias do Senhor que não vai dar mais para viver de máscara. Quer um conselho? Se joga no chão, arranca a máscara, se humilha perante o Senhor, porque senão Deus vai te expor nesses dias. É a melhor coisa a ser feita. Se joga e fala: Senhor, eu sou essa porcaria aqui mesmo, mas eu preciso mudar. Eu caio nisso aqui toda hora, eu me corrompo toda hora, eu faço o que o Senhor não mandou fazer, eu sou um mau marido, eu sou uma mau esposa, eu sou um filho terrível, mas eu estou aqui porque eu quero ser mudado, Senhor. Se nós entendemos isso, nós vamos compreender o que Deus está desenvolvendo. Deus vai fazer primeiro dentro da tua casa. E depois na coletividade nós vamos tocar a cidade, nós vamos tocar a nação, nós vamos tocar nações. Por quê? Porque Deus está desenvolvendo. Quando nós falamos sobre isso, vem aquele outro tipo de crente que consegue encontrar desculpa naquilo que não é desculpa.
A pastor chega, cara, por que tu não estava junto lá naquilo que nós fizemos, na reunião? Cadê você, irmão? Nós estávamos juntos lá adorando ao Senhor como corpo, como igreja. Não, pastor, eu estava cuidando do meu primeiro ministério. Até a voz muda, meu primeiro ministério. Na minha casa. Tava nada, estava assistindo Fantástico, rapaz. Assistindo o jogo do Corinthians, irmão. Vem conversar pra cima de mim. Papinho. Aí você quer saber se o cara tá mentindo, pergunta pra esposa. A esposa não, ela entrega, irmão. E se a esposa não entregar, você pergunta para a menor criança da casa. Ela vai olhar para você, se não fala para o meu pai, se não apanha, mas é mentira. É bem assim, irmão. Então esse papinho, não, meu primeiro ministério, irmãos, Deus nos deu tempo para estar com o nosso primeiro ministério a semana toda. Se nós não conseguimos desenvolver nada no Senhor, na nossa família, de segunda a sábado, então não vem me conversar que você vai desenvolver no domingo à noite, irmão. Domingo à noite, Deus escolheu para nós reunir como casa, como corpo, como família, para nós render um culto santo e agradável a Ele, com aquilo que estamos sendo construídos na semana. Deus está construindo dentro de você, da tua casa. Agora, o resultado que você tem dado determina a construção que você tem se envolvido. Em qual construção estou me envolvendo determina o resultado daquilo que eu estou fazendo. O que eu estou construindo, em que eu estou trabalhando. Essa é a questão. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer muito bem é nos confrontar quando precisamos ser confrontados. Há 8 anos atrás, eu estava em São Mateus do Sul atendendo o cliente, Deus começou a me falar algumas coisas. E às 7 horas da noite eu estava no carro dirigindo e conversando com Deus. Não, Deus, não é assim, você tá errado. Aí Deus mandou fazer o que eu mandei você fazer. Vai para casa. Ouve teus filhos e a tua mulher e você vai ver se eu estou falando o que não é verdade para você. Olha, quem eu penso que sou? Deus é muito misericordioso. Já pensou se fosse antes? Mandava um raio do céu e me consumia, cara. Eu falando para Deus que ele estava errado. Tão arrogante, tão orgulhoso, tão prepotente, que estava discutindo com Deus, dizendo que Deus estava errado. Não, Deus, algum anjo levou a informação errada aí. Você não viu direito, está muito culpado que o mundo todo não olhou. Não é bem assim. E quando você senta para ouvir, eles começam a falar a verdade. Aí você, se quer fazer isso em casa, faz, irmão, vai ser curador para você. Chega em casa assim e fala, ó, hoje o papai não vai brigar, papai não vai fazer nada, papai só quer ouvir o que você sempre vai dizer do papai. E o papai promete que não vai pegar cinta, não vai pegar vara, o papai vai calar a boca. E se o papai não cala a boca, liga para o pastor vir aqui expulsar o demônio de mim, porque eu vou ficar quieto. E para ouvir a tua esposa. Para ouvir os teus filhos. Eles não vão ter razão em tudo. Mas eles vão ter razão em grande parte. E sabe por que eles vão ter razão em grande parte? Porque eles só vão falar de novo para você aquilo que Deus já estava falando há muito tempo. Aí você não para ouvir Deus, você tem que ouvir a tua esposa e teus filhos. E sabe o que é isso, irmão? Isso é curador. Porque isso, se você entrar nesse ambiente como servo e não como Senhor, você vai parar para olhar para dentro e vai falar, Deus, eu preciso mudar mesmo. Depois de 2 horas sendo apedrejado naquela mesa, eu fui para o quarto, que era o meu escritório. A minha esposa todo queria ver lá, amor, vamos para a cama. Eu falei, hoje eu não quero cama, minha filha. Hoje eu preciso para os pés de Jesus e eu preciso chorar. E eu fui para dentro daquele quarto lá, me tranquei lá, falei, Deus, não acredito que eu sou tão ruim assim. Eu achava que era bonzinho, que era um cara legal, eu sou uma porcaria, Deus. E aquela noite passei ali com Deus e a minha oração não foi para justificar mais, porque eu já tinha justificado a viagem inteira. Foi para falar, Senhor, me ajuda a melhorar. Me transforma segundo a tua vontade. Não deixa eu ser aquilo que o Senhor não quer que eu seja. Porque esse ambiente que nos confronta também nos cura, irmãos. Deus, ele não afronta, ele nos confronta. Porque o confronto é para curar-nos por dentro. Sabe o que Deus precisa desconstruir na sua igreja nesses dias? Quando eu falo a sua igreja, eu falo de mim e de você. O altar de orgulho que habita dentro de nós. Deus precisa derrubar a nossa autoimagem. Nós não temos mais que trabalhar para defender uma imagem. Nós temos que trabalhar para revelar o Cristo. E a desconstrução dessa autoimagem passa pelo processo da reconciliação, de entender os lugares que você precisa se reconciliar, você precisa liberar perdão, porque Deus está desenvolvendo uma igreja a partir das suas casas e das suas famílias. Você não vai fazer Deus conhecido, você não vai cumprir o propósito de Deus sem que primeiro a tua casa seja alinhada.
Ah, pastor, mas eu estou falando e meu filho não me ouve e não sei o quê. Cara, quantos anos tem teu filho? Ah, meu filho tem 5, então ele tem que te ouvir, irmão. Como que um filho de 5 anos não vai sujeitar o pai? Precisa você ser um homem, então, que você não está sendo homem. Você precisa ser uma mãe, que você não está sendo mãe. Meu filho tem 18 anos, não me ouve, mas o que você construiu nele? Se ele não te obedece, pelo menos fale a verdade, porque a partir da verdade, ele vai passar a ser réu dessa verdade, ele vai se submeter a ela. Mas não fale de uma verdade que você não está disposto a viver, fale de uma verdade que você se dispôs a viver primeiro. Nós precisamos alinhar a nossa casa, não adianta nós querer fazer grandes coisas. Cara, não adianta eu sair de um culto, de uma reunião onde Deus veio e desceu, e eu preguei para uma multidão de pessoas, chegar em casa, as minhas filhas olhar para aquele desgraçado que elas não querem nem ver perto. A minha esposa olhar para aquele miserável sentado e falar, ô miserável, lá no púlpito é uma coisa, mas em casa é um desgraçado. Não, cara, Deus precisa nos transformar em Noés dentro da nossa casa. Desenvolver em nós um caráter a ponto de tocar o caráter dos nossos filhos. E a ponto dos nossos filhos serem desenvolvidos pelo Senhor para que eles construam segundo as medidas que foram dadas. Não ore pelo avivamento se você não está disposto a vivê-lo. Avivamento tem por base arrependimento. Nenhum avivamento vem sem que famílias se arrependam. Todas as histórias de avivamento, nós vemos as regiões tocadas por um constrangimento de arrependimento. As pessoas se arrependiam, choravam, buscavam o Senhor e havia transformação dentro da casa delas. Um avivamento que não transforma a família só é um vento, irmão, não tem nada de avivamento nisso. Avivamento não está ligado a movimentos grandes, avivamento está ligado a arrependimento coletivo. E como que eu gero um arrependimento coletivo? Quando o indivíduo entende que ele precisa se arrepender e se sujeitar ao senhorio de Cristo. Deus está trabalhando homens como Noé nesses dias. Mas a pergunta, você e eu estamos dispostos a nos submeter ao tempo para que esse Noé alinhe a casa, para que a casa faça Cristo conhecido? Porque após essa arca eles terem saído da arca, eles começaram uma construção, não acabou ali. A arca não era o fim, era o propósito para aquilo que seria construído. Queridos, quando você veio para Cristo, você não finalizou, você só começou a caminhada. Eu aceitei Jesus, e agora? E agora começou, irmão. Agora sim que está valendo. Até então você era alguém que só estava assistindo a corrida, agora você faz parte da corrida. Agora você se envolveu com isso. A salvação não é o fim, é o meio pelo qual Cristo nos leva a conhecer o Pai. A nossa vida cristã, ela é progressiva, ela é constante, ela é permanente. O nosso conhecimento e desejo de Deus é todo dia, é todo momento e todo instante. Todo dia Deus precisa alinhar o nosso coração. E não viva pecando para ser alinhado, pare de pecar pelo alinhamento que você recebeu. Nós precisamos morrer para a nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus gere em nós o seu propósito e o seu desejo. Deus está construindo dentro de nós um ambiente. Deus está levantando Noés que se dispõe a preparar um povo diferente para aquilo que Ele quer fazer. E quando eu olho para Mateus 24, eu percebo que nós estamos vivendo esses dias. Essa semana eu assistia o jornal e as pessoas falando sobre os flats que estão construindo agora. Flats de 30 metros quadrados. Ah, mas e onde você come? Não, eu como na rua. Aqui é só para dormir. Mas e como que funciona? E casamento? Não, cada um cuida da sua vida. Não tem ambiente para comer? Não, não precisa. Por quê? Porque cada um está preocupado a correr a sua corrida. Cada um está preocupado em conquistar as suas coisas. E como que é o casamento? A gente vem à noite, dá uma, e cada um vai cuidar da sua vida no outro dia. Casamento passou a ser legalização de sexo e não um relacionamento para a constituição de uma família. O casamento, a prioridade do casamento é revelar Cristo por meio da santidade. É gerar uma família que apresente Cristo. Essa mentalidade não pode existir dentro da igreja do Senhor. Nós não podemos ser aqueles que estão no meio das festas, fazendo festas, dando-se em casamento, bebendo e esquecendo do que fomos chamados para fazer. Pastor, então é pecado se casar? Não, irmão, não estou falando isso, pelo amor de Deus.
É pecado fazer festa? Não. O cara que você vai conhecer, que mais faz festa na vida, ele vai oferecer aquele grande banquete para nós, quando nós nos encontrar com ele. Você quer aprender a fazer festa, lê a Bíblia, Deus vai te ensinar certinho, irmão. As festas de Deus é tremenda, é poderosa. Mas aqui fala sobre uma festa voltada ao ego, sobre as coisas voltadas aos desejos. As pessoas se casam não para constituir família, para fazer o desejo e a vontade de Deus. Elas se casam para suprir as suas necessidades. Por que os casamentos hoje não duram? Porque quando passa o desejo e a vontade não serve mais, precisa trocar. Essa mulher aqui foi boa por 5 anos, esse homem foi bom por 5 anos. Agora ele ficou gordo, está meio devagar, vai arrumar outro bonitinho. Vai arrumar um bombadinho. Essa mulher aqui tá meio, não casou comigo, não se cuida mais. Vou chutar o balde, né? Antes eu olhava assim e falava, nossa, como eu quero. Agora eu olho e falo, nossa, como eu não quero. E por quê? Porque a base do relacionamento é o seu egocentrismo. O meu casamento tem que glorificar o Senhor. A Dani me amou jogando bola, né, amor? Todo bonitão, assim, magrinho. Não tinha essa... Bonitão ainda eu sou, né, irmãos? Não tinha essa barriga. Essa barriga vai sair em nome de Jesus. Não, irmão. É só com a academia, não sai em nome de Jesus. Eu tenho que ir para a academia. E ela continua me amando hoje do mesmo jeito. Com ronco, sem ronco. Continua amando ela com ronco, sem ronco. Gordinho, magrinha. Nós nos amamos por quê? Porque nós casamos para glorificar o Senhor. Nós, igreja, precisamos compreender isso. O casamento não é para suprir as tuas necessidades. O casamento é para glorificar o Senhor. É para isso. O teu leito matrimonial tem que glorificar o Senhor. O teu momento de intimidade com a tua mulher tem que glorificar o Senhor. Porque isso é uma família sacerdotal, uma família que prepara o caminho do Senhor, uma família que constrói um ambiente. A tua cama precisa ser santa, precisa ser imaculada. Você precisa construir ali lugares em Deus, juntamente com a sua esposa. Não case para suprir necessidades, querido. Não faça isso. Case para revelar Cristo a partir da tua decisão de casamento. E agora eu estou com uma necessidade, e se eu for transar com fulano, eu estou em pecado. Então vou casar. Você está em pecado do mesmo jeito, irmão. Você está usando de uma aliança para querer legalizar um pecado que está dentro de você. Então não faça. Confesse teu pecado ao Senhor e não se case. Casamento não é para regularizar pecado. Casamento é para gerar comunhão e fazer Cristo conhecido a partir do que estamos construindo. Deus precisa gerar dentro das nossas casas homens como Noé. Deus precisa olhar para dentro das nossas casas e cara, sabe assim, eu choro só de pensar, cara. Você imagina Deus olhando para Curitiba hoje? Deus passando os olhos das nossas casas, não aqui nesse lugar, mas nas nossas casas. E Deus olhando lá na casa de Isaías, falar, Isaías, eu encontrei graça em você. Olha para a casa do Mateus, Mateus, eu encontrei graça em você. Olha para a casa do Daniel, Daniel, eu encontrei graça em você. Olha para a casa do irmão José, eu encontrei graça em você. Olha para a casa do Rubens, Rubens, eu encontrei graça em você. Olha para cá, para lá para a casa do Vasco, Vasco, eu encontrei graça em você. Cara, não tem coisa melhor. Deus, olha, eu encontrei graça em você, por quê? Porque você está construindo uma família que vai fazer o meu nome conhecido. É isso que vale a pena, queridos, é olhar para esse lugar e ver que Deus está nos vendo, está construindo em nós o caráter de homem segundo o seu coração, para que nós possamos preparar o ambiente para que Ele venha. Esse é o propósito da igreja. Nossa preocupação não tem que ser como é que foi a nossa performance, mas a nossa preocupação tem que ser, Senhor, o Senhor está encontrando graça em mim quando você olha para a minha casa. Porque eu não sei o que você faz lá, irmão, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu faço na minha casa, mas o meu Senhor sabe. E o que Ele precisa nesses dias é olhar para os nossos lares e encontrar graça. Porque graça alcança o favor, e favor nos transforma segundo sua vontade e o seu coração. O que Deus precisa nesses dias é gerar dentro de nós uma mentalidade coletiva, porque só assim nós vamos concluir aquilo que Deus nos chamou para concluir. Não é o teu pão, é o nosso pão. Não é a tua vida, é a nossa vida.
Não é a tua casa, é a nossa casa. Não são os teus filhos, são os nossos filhos. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade, porque nós estamos preparando e construindo um ambiente para que Ele retorne, para que Ele venha. Se nós não entendermos isso, nós vamos passar a nossa vida, e nós vamos chegar na nossa vida assim como Salomão chegou no final da vida dele, falando bem assim, que ele teve um monte de coisa, fez um monte de coisa, mas no final da vida ele olha para a vida dele e fala vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, é aflição de espírito. Já parou para pensar, ao chegar na tua velhice, você contemplar tudo o que você fez e perceber que você só gerou vento? Mesmo tendo uma palavra e a bênção do Senhor sobre a tua vida? Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra que Deus te deu, Ele cumprirá. O favor de Deus vai caminhar com você sobre a palavra que você recebeu. Porém, você precisa entender que no final dos seus dias, você tem que olhar para tudo aquilo que você fez e saber que você se alegrou nos seus dias e você fez em todos eles o nome de Deus conhecido. Porque, irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o sol ela nasce para o justo e para o injusto. A terra produz para o justo e para o injusto. Você não tem que virar crente para Deus te abençoar, irmão. Quem contou isso para você não leu Bíblia. Porque Deus abençoa quem Ele quer, porque a bênção descansa nele. Você tem que vir para o Senhor, porque você fez a melhor escolha. Você tem que entregar a tua vida para o Senhor, porque não tem vida fora dele. Você se entregou para o Senhor, porque é nele que estão todas as coisas verdadeiras. Não vale a pena você construir a tua vida toda aqui, e no final dos seus dias você olhar para trás e dizer vaidade de vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Quando eu leio esse texto, o meu coração chora. Porque alguém que descansou sobre ele uma palavra poderosa. Alguém ao qual a Bíblia diz que não houve nem haveria em tempo algum um homem mais sábio que ele, ou tão sábio que ele. E com a sabedoria toda que ele recebeu, ele não construiu nas medidas que ele recebeu. O que Deus te deu precisa glorificar o nome dele. Porque você pode usar para não glorificar o nome dele. O que eu espero da minha vida, e eu oro pela tua também, para que no final dos nossos dias nós possamos olhar e dizer: Senhor, nós nos envolvemos no que você está fazendo. Nós preparamos o ambiente, nós construímos uma família sacerdotal, nós desenvolvemos os nossos filhos no teu coração. Então, Senhor, eu quero que se cumpra toda a tua palavra. Esses dias estão aqui e nós precisamos ser a diferença nesses dias. Não vai ser feita uma arca de madeira. O ambiente é construído dentro das nossas casas. Dentro de cada casa, Deus está construindo um ambiente. E por quê? Porque quando nós nos reunimos coletivamente, esse ambiente se torna notório, porque ele vem. E por que ele vem? Porque ele encontra no mesmo ambiente várias pessoas que ele encontrou graça. Uau! Você já pensou? Ele me encontra na minha casa, acha graça em mim. De repente nós estamos reunidos com um monte de homens graciosos ao Senhor. E o Senhor olha e fala: uau, eu encontrei muitos homens, o qual eu tenho graça. E o meu coração se alegra em um só lugar, dando culto a mim e glorificando o meu nome. Ah, cara, não tem outra coisa que mais me mova e mais mexa comigo de conseguir visualizar ainda em vida essa igreja do Senhor. De conseguir desenvolver esta casa dentro da minha casa. De ser alguém que entendeu e prepara o caminho para que ele venha. Para que quando eu partir, os meus filhos continuem construindo aquilo que foi dado e nas medidas que foi dada. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer. Não aquilo que eu desejo, mas aquilo que é desejo do Senhor. O que eu preciso entender, que tudo que Deus dá para mim, seja recurso, dinheiro, fama, sabedoria, tudo que Ele dá para mim tem um único propósito: fazer o nome dEle conhecido. E por intermédio do nome dEle conhecido, nós contribuímos na coletividade daquilo que Ele está fazendo. Querido, Deus vai dar para você, mas é você que precisa saber o que você vai fazer com aquilo que Deus está te dando. Se coloque de pé.